Especialistas. É hora do quadro Especialistas aqui na Pássaro da Ilha FM. Toda sexta-feira a gente conversa com o Dr. Márcio Bertocco. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes da rádio, sempre um prazer estar presente aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Dr. Márcio, muitas perguntinhas chegando todos os dias aqui para este momento, para o quadro Especialistas de sexta-feira. Eu começo com uma perguntinha aqui que não tem muito a ver aqui com direito trabalhista. Essa nossa ouvinte, ela morou, Dr. Márcio, por 5 anos com uma pessoa. Ela diz aqui na pergunta dela que ela comprou um terreno e ela pagou esse terreno sozinha. Ela cercou esse terreno com um muro, né? E sempre fui eu quem pagou todas as despesas, Antônio Cláudio. Por fim, comecei a construir uma meia-água, né? Uma edícula lá nesse terreno. Aí, o ex-esposo dela ajudou alguns dias o pedreiro, né? Nessa construção. E só, foi a única coisa que ele fez de acordo com ela. Agora estamos nos separando e ele quer metade disso para ele. Todo mundo sabe que foi eu quem construí tudo, inclusive a própria família dele. Não sei o que fazer. E aí, doutor Márcio, o que ela pode fazer ou realmente ele tem o direito de metade, né, do que ela conseguiu construir? Vamos lá, né? Bom, o que a gente precisa ter em mente é a união de duas pessoas, né, formando um casal, essa união com o interesse de morar junto, não um casal de namorados simples, mas aquela união que gera um formato de casamento, como morar junto, dependência econômica, ou seja, os dois ajudam dentro de casa para manutenção da casa, né? Como alimentação, pagamento de contas e tudo mais. Tudo isso é um casamento, né? Na concepção formal da palavra. Ou seja, tudo aquilo que foi construído para esse casamento vai pertencer ao casal. Mesmo no caso dela que comprou um terreno específico, pagamento específico, ela que fez, isso juridicamente é para a composição desse casal, para a composição desse casamento. Então, dificilmente uma coisa que você faça individualmente dentro de uma relação a dois fique individualizada, ela sempre vai passar para o casal. Agora, nesse caso, precisa demonstrar direitinho se ele realmente contribuiu com todas as situações que o casamento prevê, né? Como a ajuda em casa, a questão da ajuda financeira dentro de casa, toda aquela vida em comum, né? Sim. A gente pode dar um exemplo daquele casal que é onde só o marido trabalha e põe dinheiro em casa e a mulher é uma dona de casa, ela fica dentro de casa cuidando das crianças, fazendo o almoço, o jantar para todos, lavando roupa, arrumando casa. Ué, mas ela nunca pôs dinheiro dentro de casa, eu vou ter que dividir tudo que é meu? Lógico, porque ela contribuiu para esse casamento, ela contribuiu para que houvesse a fluição desse casamento. Então precisa verificar nesse caso se houve toda essa contribuição. Se realmente houve, não importa que ela pagou do dinheiro dela essas prestações do terreno e a construção do imóvel, porque tudo isso visou o bem-estar do casal, né? Não sei se eles têm filhos ou não, mas o bem-estar daquela família. Então, tudo que foi construído na constância dessa união, que não é pequena, né, durante 5 anos, sim, ela tem que ser partilhada entre os dois de forma equilibrada. Muito bem, tá aí a resposta para nosso ouvinte. Eu acho que ela não deve ter ficado muito contente com a resposta, mas é isso, né, doutor Márcio? A justiça também, né? É o que a legislação tem para preservar a relação a dois, para preservar, sim, o casamento, né? Sim. A legislação, ela vem no sentido da manutenção do casamento e não da sua ruptura. Próxima perguntinha, doutor Márcio: é verdade que se o ex-funcionário perder uma ação na justiça, ele terá que pagar a indenização à empresa? Perguntinha referente à reforma trabalhista, doutor Márcio. Não existe isso, não. Correu esse boato. A mudança que houve aqui pela reforma trabalhista é no sentido de que agora, né, na legislação passada, todo aquele funcionário que entrava com ação contra a empresa,
seja ela que tipo de ação que fosse, né? Se ele tivesse direito especificado, ou às vezes até se não tivesse direito nenhum, a ele era concedida a chamada assistência judiciária, né? Ou seja, ele não precisaria pagar custos de processo, não precisaria pagar honorários do advogado da outra parte e tudo mais. Agora isso ficou mais criterioso. Então, se o empregado, né, o ex-empregado, entra com ação contra a empresa e essa ação não tiver fundamento, ou seja, for julgado improcedente, não tiver reconhecido os direitos dele, ele não receber a assistência judiciária, né, que aí tem os requisitos próprios a serem analisados, ele vai gerar para ele a obrigação de pagar os custos do processo e, se for o caso, até os honorários do advogado do seu ex-patrão. Então não é uma indenização, e sim uma sanção imposta a esse ex-empregado por mover uma ação do qual ele não tinha direito naquilo que pleiteava e obrigou a empresa a contratar advogado, fazer defesa, perder tempo, né? Gerar aí, entre aspas, um prejuízo para poder se defender da ação. Perfeito. Então não existe, a princípio, essa indenização. Doutor Marcelo, a próxima perguntinha aqui é para quem tem mais de 15 anos de carteira assinada na empresa, em caso de demissão, hoje ele se enquadra na nova lei, né, nessa reforma que houve, ou prevalece a qual era quando o contrato foi firmado, ou seja, lá 15 anos atrás? Não é não. Né? Hoje a reforma trabalhista é para todos. Não tem divisão antes da reforma, depois da reforma, né? Feita a reforma trabalhista, ou seja, essa reforma nós vamos, a grosso modo, considerar que foi uma atualização da lei. Sim. Então essa atualização da lei gera a obrigação de cumprimento e observação dela a todos, independente dos benefícios que tinha anteriormente. Se forem recepcionados pela nova lei, continuarão, mas se foram modificados, serão modificados também, vai ser observada a modificação. Então não pode fazer essa diferenciação. A próxima pergunta aqui, trabalha em uma loja e a ouvinte está dizendo aqui que ela não consegue bater a meta de vendas estipulada pela loja. No começo do mês fui inclusive ameaçada com advertência. E ela está perguntando aqui, doutor Marcelo, ela deve tomar alguma providência a respeito disso? Olha, é difícil a gente dar uma opinião sobre isso, até porque é muito genérica essa questão, né? A gente sabe que vários, no caso ela falou loja aqui, mas em vários setores da economia existem metas a serem cumpridas. E essas metas são exigidas aí com uma certa eficiência mesmo, né? Exigem mesmo, porque se não cumprir aquela meta, a própria empresa não vai sobreviver. E a empresa não sobrevivendo, os empregados também não sobreviverão, né? Pois perderão emprego e tudo mais. Agora, o que precisa verificar é se essa meta está compatível com a capacidade dela de cumprimento de meta. Sim. Se ela está no setor certo para cumprir aquela meta, se ela tem capacidade para isso, se ela tem o grau de estudo ou de profissionalismo necessário para isso. Então, eu entendo que é muito mais ela fazer uma autoanálise da onde ela está tendo as deficiências dela para não cumprir essa meta e procurar melhorar nesse sentido. Inclusive, se ela solicitar a ajuda da chefia para isso, a chefia vai direcioná-la para melhorar a qualidade do trabalho dela, né? Ninguém fica estagnado no tempo, todo mundo tem condições de melhorar, é só querer. Sim, com certeza. A questão aqui de ser ameaçada com advertência é que nesse ponto houve um erro aqui da empresa, ou não, doutor Márcio? Essa ameaça... É muito relativo isso, depende de como essa empresa cobrou esse cumprimento de meta, né? Sim. Às vezes a forma como cobrou pode ela se sentir como uma ameaça, ou a forma como falou. Então a gente precisa analisar com um pouco mais de critério isso. Mas realmente a empresa não pode ameaçar qualquer funcionário, falar assim, se não cumprir te demito. Não, a empresa primeiro
até a própria legislação trabalhista prevê isso, a empresa primeiro precisa qualificar esse empregado para depois exigir. Não pode simplesmente exigir. A não ser se ele já veio altamente qualificado e com a promessa de que iria resolver aquela questão para a qual foi contratado. Se não for esse o caso, ele primeiro tem que qualificar o empregado para depois fazer as exigências, né? Tanto que todo empregado inicialmente é contratado como experiência, até para saber se ele tem aquela capacidade ou não e se a empresa vai investir nele ou não. Doutor Márcio, acabou de chegar uma perguntinha aqui essa ouvinte, ela disse que ela mandou a pergunta na semana passada, ela perguntou sobre a questão do horário noturno, né? Tem que ter quantas horas de descanso de um dia para o outro. Ela trabalha das 9 da noite até as 5 da manhã e no sábado das 13 até as 17 horas. Tipo o Antônio Cláudio, os funcionários saem às 5 no sábado e já voltam às 13 horas. Eu queria saber se é correto ou não. E aí o senhor respondeu na semana passada, na semana retrasada, ela está dizendo aqui, eu mandei a pergunta tal, e o doutor Márcio disse que estava errado essa forma de horário da empresa que eu trabalho. Então eu queria saber o que pode ser feito, né, para a empresa aplicar o horário certo. Aí já é mais uma questão da própria empresa, né, doutor Márcio? Conversar na empresa, né? Mas não vamos generalizar o horário todo dela. Certo. A única parte do intervalo que não estava sendo observado é o término do trabalho da madrugada, né? Isso. De sexta para sábado e o início do sábado. A princípio, toda semana, o intervalo estava sendo respeitado, né, de forma coerente. Aí, o término do sábado de manhã para o início no sábado à tarde que ficou um pouco encolhido. Eu me lembro que ficava aí 5 horas de descanso, 8 horas de descanso, e na verdade deveriam ser 11, né? Isso tem que haver um acordo, né? Tem que haver uma discussão para chegar num bom termo entre os empregados que façam esse horário e a sua chefia. Por quê? Essas horas que estão diminuídas no descanso, ou elas serão pagas como horas extras, ou a empresa aumenta o lapso do intervalo. É isso que tem que acontecer. Caso não haja essa concordância da empresa, a única coisa que resta é ir até a Justiça do Trabalho, fazer uma reclamação nesse sentido, e a Justiça do Trabalho vai tentar fazer a mediação dessa situação, desse conflito. Perfeito, doutor Márcio, muito obrigado. Ela também está agradecendo aqui a resposta do senhor, ela está participando aqui pelo nosso WhatsApp. Muito obrigado pela participação, até a semana que vem. Eu que agradeço também, é sempre bom até a gente poder sempre complementar questões que às vezes possam ter ficado alguma dúvida. Eu acho que isso é muito importante. Ficou a dúvida? Refaça a pergunta ou repasse a dúvida para que a gente deixe tudo muito bem esclarecido. E quanto mais detalhe puder dar, melhor será a qualidade da resposta. E no mais, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui presente com vocês e aguardo a próxima semana. Um bom final de semana a todos. Para o senhor também, doutor Márcio, grande abraço. Agora 10 horas e 3 minutos.